Bem-vindo ao Arquivo Sombrio. Hoje você vai conhecer casos reais, registros assustadores e mistérios que continuam intrigando milhares de pessoas. Então fique atento, porque a verdade pode estar escondida nos detalhes. No próximo registro, vemos um rapaz cuidando de uma menina pequena enquanto ela brinca tranquilamente em casa. What you doing over there? Nice. À primeira vista, tudo parece absolutamente normal. Mas existe um motivo para ele estar gravando. Pouco antes de iniciar a filmagem, a criança contou algo que o deixou desconfortável e curioso ao mesmo tempo. What was it that you told me earlier about your doll? When I play hide and seek with my doll, it moves. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. You said it moves? Yeah. Like you move it, or? What? When does it move? When I play hide and seek with her. When you play hide and seek? Yeah. Bro. Depois de insistir algumas vezes, ele conseguiu fazer a garota repetir a estranha história diante da câmera. Segundo a menina, uma boneca específica da coleção dela era diferente das outras. Ela afirmava que o brinquedo se movia sozinho em determinadas situações. A criança dizia que aquilo acontecia principalmente durante uma brincadeira de esconde-esconde. Sempre que a boneca era deixada sozinha por algum tempo, ela parecia surgir em lugares diferentes. Ele decidiu fazer um pequeno teste enquanto registrava tudo com o celular. I'm 10. We're playing hide and seek. Oh my god! Sadie, you scared me. Don't do that, dude. O único susto da gravação veio quando um cachorro apareceu inesperadamente, arrancando uma reação nervosa do rapaz. Naquele momento, ele provavelmente acreditou que a história da boneca terminaria ali. Porém, as horas seguintes mostrariam algo muito mais inquietante. Mais tarde, já durante a noite, a menina havia ido dormir e a casa estava silenciosa. Foi então que o rapaz percebeu uma situação estranha envolvendo a mesma boneca. I noticed the dog has been staring at the doll. Looking at it. I'm kind of freaked out right now. O cachorro da casa não conseguia tirar os olhos do brinquedo. Ele permanecia observando fixamente a boneca, como se estivesse percebendo algo invisível para os humanos. Mais estranho ainda era o comportamento do animal. Em vez de se aproximar, ele mantinha distância e emitia pequenos rosnados, demonstrando um medo incomum. Depois do relato da menina, aquela reação começou a parecer muito menos inocente. O rapaz tentou ignorar a situação, mas os acontecimentos estavam apenas começando. Algum tempo depois, enquanto descansava no sofá, um ruído vindo da sala interrompeu seu cochilo. Ao lembrar que a boneca havia sido deixada exatamente naquele local, ele pegou o celular e caminhou lentamente até a origem do som. Yo! Ao lado do objeto estava a boneca, aparentemente parada na mesma posição em que havia sido deixada horas antes. Mas ao observar atentamente as imagens, um detalhe perturbador chama a atenção. A cabeça da boneca parece se mover lentamente para cima, como se estivesse tentando encarar quem a observa. Poucos segundos depois, ela retorna abruptamente à posição original.
Assustado com o que acabará de presenciar, o rapaz abandona o local imediatamente. Nenhuma outra gravação foi publicada explicando o que aconteceu depois daquela noite. O vídeo termina sem respostas, deixando apenas dúvidas e especulações. Será que a câmera registrou algo verdadeiramente paranormal? Ou existe uma explicação simples escondida em algum detalhe que passou despercebido? Se você estivesse sozinho naquela casa e visse a boneca mover a cabeça, continuaria investigando ou sairia correndo imediatamente? Se você quer apoiar o Arquivo Sombrio e ter acesso aos benefícios exclusivos do canal, clique em Seja Membro. Sua ajuda faz com que mais casos assustadores cheguem até aqui. O link está na descrição e na página inicial do canal. Em uma noite aparentemente comum, um funcionário da limpeza fazia sua ronda pelos corredores silenciosos de uma escola marcada por histórias perturbadoras. Entre os trabalhadores do turno noturno, havia um lugar que quase todos evitavam passar depois de certo horário. Décadas atrás, antes mesmo da construção do prédio, aquele terreno servia como local de descanso para os mortos. A escola foi erguida exatamente sobre um antigo cemitério. Como uma lembrança permanente desse passado macabro, fotografias do antigo cemitério e objetos encontrados durante as escavações permanecem expostos ao longo do corredor. Talvez seja por isso que tantos relatos estranhos surgiram ao longo dos anos. Funcionários afirmam ouvir sons inexplicáveis, sentir presenças observando e testemunhar acontecimentos que desafiam qualquer explicação lógica. All right, I usually don't record while I'm on the job, but this is freaking me out. It's sort of unreal. I'm here at work. I'm here in the janitor's closet. Yeah, let me just show you guys. All right. Just to, I don't know, let you guys know this school was built on a cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky shit, I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but yeah, I didn't really believe them until tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just, see? That right there. Just ooh, okay. See, no. It just follows me no matter what. Ooh. No, I can't. Naquela noite, um dos zeladores decidiu registrar algo estranho que havia encontrado. O que ele não imaginava era que sua gravação acabaria capturando algo ainda mais perturbador. Enquanto caminhava para fora da sala, o homem percebeu um detalhe impossível de ignorar. Um único balão vermelho parecia acompanhá-lo para onde quer que fosse. O mais intrigante é que os outros balões espalhados pelo ambiente permaneciam completamente imóveis. Apenas aquele balão específico continuava avançando lentamente em sua direção. No, I can't. Mas, ao apontar a câmera para o corredor, algo ainda mais assustador surge diante dele.
Por uma fração de segundo, uma figura escura aparece ao fundo. A silhueta surge de maneira repentina e desaparece quase instantaneamente, como se jamais tivesse estado ali. Depois daquele momento, o zelador decidiu abandonar o local imediatamente. Para ele, o balão já era estranho o suficiente, mas aquela aparição foi além de qualquer explicação racional. Like I said, I haven't been back here to touch anything. I don't even know if you guys can see that. Yeah, I can't. I'm not doing it. Nos dias seguintes, as imagens começaram a circular e chamaram a atenção de inúmeras pessoas. Intrigado com a repercussão, o homem publicou outro vídeo relatando o impacto psicológico que aquela experiência teve sobre ele. Fantasma, coincidência ou algo ainda mais difícil de explicar. Até hoje ninguém conseguiu determinar exatamente o que aconteceu naquela escola naquela noite. E você, o que mais te assustou nesse caso? O balão seguindo o zelador ou a figura aparecendo no corredor? Neste próximo caso, 2 amigos decidem explorar uma antiga fábrica de papel abandonada. O prédio está deteriorado, tomado pelo tempo e pelo abandono, mas não é apenas isso que torna o lugar assustador. Moradores da região evitam se aproximar da construção depois do anoitecer. Há décadas circulam histórias sobre sons estranhos, aparições e acontecimentos que ninguém conseguiu explicar. Os exploradores já conheciam essas lendas. Mesmo assim, resolveram visitar o local para registrar tudo em vídeo. Um dos moradores chegou a compartilhar uma experiência tão estranha que acabou aumentando ainda mais a curiosidade dos 2 amigos. Paper Mill haunted because I went there the one night, me and my buddies. We all went over there and we were drinking a little bit, but Yeah. my buddy caught it on camera that like something ran behind us. No kidding. On Snapchat, like he caught it on camera and everything. Dude, I'm gonna be down there trying to get some Yeah. Apesar das histórias assustadoras, o verdadeiro objetivo da visita era documentar o estado da fábrica. Explorar construções abandonadas era um hobby antigo da dupla. Eles já haviam visitado inúmeros prédios esquecidos pelo tempo, mas nenhum deles carregava uma reputação tão sinistra quanto aquela fábrica. O que os 2 não sabiam era que aquela exploração acabaria se tornando uma das mais perturbadoras de suas vidas. Logo ao entrarem na estrutura principal, eles encontram corredores escuros, áreas inundadas e um silêncio pesado que parecia envolver todo o ambiente. Ao descerem para uma região inferior do prédio, a atmosfera se torna ainda mais inquietante. Hold on, I want to get that lower, closer down here. There's a bone on the beaver dam there. Good. See it right there? What is it? A bone. Bone. I don't see it. Oh, it is. What the Holy smokes. What was that? Hello? Yep, get the out of there! Whoa! Yep, no more of that. Did you hear that? Oh yeah. What was I that? have no idea. De forma repentina, uma voz ecoa da escuridão. O som parece vir de algum ponto escondido no porão. O mais estranho é que a voz lembra muito a de uma criança. Se realmente era uma criança, surge uma pergunta perturbadora. O que alguém tão jovem estaria fazendo sozinho em uma fábrica abandonada há tantos anos? Os 2 homens permanecem imóveis por alguns instantes, tentando entender o que acabaram de ouvir. Nenhum deles consegue identificar a origem exata do som. Depois disso, nada visualmente estranho acontece durante o restante da exploração. Porém, o clima muda completamente. A voz misteriosa foi suficiente para transformar uma simples visita em uma experiência impossível de esquecer. Até hoje, não sabem quem ou o que estava escondido naquela escuridão. No último caso desta compilação, um homem que caminhava por uma região isolada da Polônia acabou encontrando algo que não esperava. Escondida entre árvores e vegetação densa, havia uma antiga residência aparentemente abandonada. À primeira vista, parecia apenas mais uma construção esquecida pelo tempo.
Mas bastaram alguns segundos para que ele percebesse que havia algo muito estranho naquele lugar. Diferente da maioria das casas abandonadas, aquela residência ainda estava cheia de objetos pessoais. Móveis, fotografias e pertences permaneciam espalhados pelos cômodos. A cena transmitia uma sensação inquietante, como se os moradores tivessem deixado tudo para trás de maneira repentina, sem tempo para levar absolutamente nada. Enquanto avançava pelos corredores silenciosos, ele tentava entender por que alguém abandonaria uma casa daquela forma. Mas quanto mais explorava o local, mais intensa se tornava a sensação de que algo estava errado. De repente, acontecimentos impossíveis começam a ocorrer. Objetos passam a se mover sem explicação aparente. O ambiente, antes silencioso, parece ganhar vida própria diante da câmera. Pouco depois, uma antiga caixinha de música começa a tocar sozinha. O som ecoa pelos cômodos vazios, criando uma atmosfera ainda mais perturbadora. Enquanto continua filmando, o explorador registra diversas fotografias deixadas pelos antigos moradores. Rostos de pessoas desconhecidas observam silenciosamente das paredes e móveis cobertos pela poeira. A impressão é de que os donos daquela residência saíram às pressas, abandonando toda uma vida para trás por algum motivo que jamais foi explicado. Quem eram aquelas pessoas? O que aconteceu naquela casa? E por que tantos objetos permaneceram exatamente onde estavam? Até hoje, ninguém conseguiu responder essas perguntas. A localização exata da residência nunca foi divulgada e a verdadeira história por trás daquele lugar continua envolta em mistério. Talvez exista uma explicação racional para tudo que foi gravado. Ou talvez algumas casas guardem segredos que nunca deveriam ser descobertos. Se você encontrasse uma casa abandonada cheia de objetos pessoais, fotografias e pertences dos antigos moradores, teria coragem de entrar sozinho? Ou algo nesse lugar faria você ir embora imediatamente? Este próximo vídeo foi registrado por um homem durante uma manhã aparentemente comum. Sem qualquer intenção de gravar algo estranho, ele saiu para o lado de fora de sua casa enquanto fumava um cigarro. Eram aproximadamente 7 horas da manhã. Segundo ele, todos os outros moradores ainda estavam dormindo naquele horário. A casa permanecia completamente silenciosa. Sozinho, ele observava a vegetação atrás da propriedade enquanto aproveitava os primeiros minutos do
do dia. Foi então que algo chamou sua atenção na direção da garagem. O que ele viu fez seu corpo congelar por alguns segundos. Assustado demais para reagir imediatamente, ele permaneceu encarando a cena, tentando entender se seus olhos estavam realmente vendo aquilo. Sem conseguir encontrar uma explicação lógica, pegou o celular e começou a registrar o que quer que estivesse escondido dentro da garagem. What the f, bro? Okay, cool. No início, parece não haver nada de incomum. A escuridão cobre quase todo o ambiente, dificultando enxergar qualquer detalhe. Mas então algo surge lentamente das sombras. Um rosto extremamente pálido começa a aparecer no fundo da garagem. A expressão é vazia, quase sem emoção, como se estivesse apenas observando silenciosamente. O mais perturbador é que não há sinais claros de um corpo ligado àquela face. Nenhum braço, nenhuma perna, nenhum movimento que permita identificar uma pessoa comum. A impressão causada pelas imagens é a de que aquele rosto simplesmente flutua no escuro, imóvel e silencioso. O homem afirma ter certeza de que não era nenhum integrante de sua família. Além de todos estarem dormindo naquele momento, ninguém possuía características físicas semelhantes. Desde o dia da gravação, ele nunca conseguiu descobrir quem ou o que apareceu naquela garagem. O vídeo continua gerando debates entre aqueles que acreditam ter visto algo paranormal e os que procuram uma explicação racional. Na sua opinião, aquilo era uma pessoa escondida na escuridão, uma ilusão causada pela imagem ou algo muito mais assustador? O próximo registro é curto, mas conseguiu assustar milhares de pessoas. Pouco se sabe sobre a história por trás dessas imagens, porém o que foi gravado é suficiente para causar arrepios. Tudo o que sabemos é que uma mãe estava em casa apenas com seus 2 filhos. A noite seguia normalmente até que algo estranho começou a acontecer. Do lado de fora do quarto, sons incomuns passaram a ecoar pela residência. Os ruídos vinham da cozinha. So it's just us here, and Henry's at work, and I'm in here in my kitchen chairs out there. Shh. And I'm freaking out right now. Shh. Ready? Logo nos primeiros segundos da gravação, fica evidente que algo deixou as crianças aterrorizadas. Elas parecem nervosas e assustadas, como se tivessem presenciado alguma coisa momentos antes. Tentando descobrir a origem dos barulhos, a mãe abre a porta do quarto e avança lentamente pelo corredor. Então ela registra algo difícil de explicar. Uma cadeira na cozinha começa a se mover sozinha. Não há ninguém próximo a ela e nenhum motivo aparente para aquele movimento repentino. Ao perceber o que está acontecendo, a mulher recua imediatamente. O medo toma conta do ambiente e ela corre de volta para junto dos filhos. Não existem muitas informações sobre o que aconteceu depois daquela gravação. Segundo relatos associados ao vídeo, a mãe e as crianças permaneceram trancadas no quarto até que o pai retornasse para casa. Se você gostou desta compilação de mistérios e acontecimentos inexplicáveis, deixe seu like, inscreva-se no Arquivo Sombrio e compartilhe sua teoria nos comentários. Agora clique no vídeo que está aparecendo na tela final, porque o próximo caso pode ser ainda mais assustador. E não se esqueça de conferir o card recomendado aqui no canto da tela. Até o próximo mergulho nos arquivos mais sombrios da internet.